Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o Marcelo Akira e você está na websérie Primeira Obra e neste vídeo eu vou tratar com você sobre os documentos que você precisa para fazer a construção da sua casa. Se você chegou aqui de paraquedas esperando esse conteúdo, sim, você terá ele, mas saiba que nós temos mais 20 e tantos episódios tratando de todo esse contexto, tá bom? Então acompanhe a websérie desde o início dela, vai lá no primeiro episódio e vem assistindo, vem acompanhando e você vai entender todo o conceito e para onde eu estou te guiando. Bom, tudo começa com o projeto. Lembra que projeto é a nossa comunicação. Não vou entrar no mérito de como que a gente vai fazer o projeto, porque a gente já conversou sobre ele. Mas o primeiro documento que você precisa é o projeto. Esse projeto, ele ramifica. Imagine que projeto, ramifiquei. Eu tenho o projeto legal, que vem de legalização, legalidade. O projeto que vai para a prefeitura, que vai para o banco para fazer um financiamento, para o consórcio. Então, são as questões legais. Lembra da característica 2? Aquele projeto que atende às leis? É isso, é o projeto legal. É o projeto que vai para a prefeitura, para os bancos, para as instituições financeiras. Eu tenho o projeto executivo, aquele projeto que vai para a obra, para ser executado. Então tem todos os detalhamentos desse projeto, certo? Então ramifico nessas duas partes. Lembrando que tem elétrico, hidráulico, estrutural, arquitetônico, tudo isso já foi conversado, tá? Detalhamento de fachada, detalhamento de móveis, projetos de paisagismo, energia fotovoltaica, projeto luminotécnico, tudo isso já ficou nos episódios anteriores. Basicamente aqui, um documento, projeto, que ramifica em dois, projeto legal, projeto executivo. Depois do projeto, ele vai para a aprovação na prefeitura. Em alguns sistemas não é assim que está funcionando mais, mas basicamente eu preciso de uma liberação da prefeitura, um alvará de licenciamento de obras, o alvará da sua construção. Quando você abre uma empresa, você precisa de um alvará. A barraquinha da batata frita da rua, da pipoca da rua, precisa de um alvará para estar trabalhando. O quiosque na beira da praia precisa do alvará. Assim como você, para jogar bola, precisa do alvará da tua esposa. Você não consegue fazer as coisas sem ter o alvará, né? Entendeu o que é? Então, para que eu tenha a minha construção, para que eu possa fazer a minha construção, eu preciso de um alvará, que é o segundo documento que nós precisamos. Volto a dizer, alguns processos, alguns municípios já é tudo digital, já mudou um pouquinho o processo, mas saiba que você precisa de uma liberação. A obra acontece. Depois que a obra termina, nós precisamos de uma fiscalização, chamada carta de habite, que é do verbo habitar. Que carta de habite que é essa? É uma fiscalização que a prefeitura vai até a tua obra, olha se você executou de acordo com o projeto, de acordo com as leis municipais e atesta. Esta obra está em condições de ser habitada. Então olha que interessante, eu tenho o alvará, ou melhor, eu tenho o projeto que me dá condições para ter o alvará. O alvará é a data inicial da minha obra. O alvará é a abertura do processo. A carta de habite é o documento que fecha o meu processo. Isso daqui é extremamente importante para a Receita Federal, porque eu levo o documento de abertura da minha obra, do meu processo, e a carta de habite é o processo final, é onde eu levo essa documentação para encerrar, eu encerro o meu processo com a carta de habite. Depois da carta de habite, eu preciso de ir até a Receita Federal para quitar todas as questões referentes ao INSS da obra. INSS da obra não tem nada a ver com o seu CPF. Então, na Receita Federal, eu preciso buscar uma CND, uma certidão negativa de débitos, atestando que a minha obra não tem dívidas, já está tudo pago. Beleza, pego então essa certidão negativa de débitos. E o meu último documento, ele é uma averbação no registro de imóveis. Todo terreno ele tem uma matrícula. Então, o registro de imóveis, o cartório de registro de imóveis, ele abre uma matrícula para o teu terreno. É um papel, um documento dizendo que o teu terreno existe. Nesse documento, nessa matrícula, diz também que você é dono do teu terreno. E agora, com o projeto, alvará, construção, carta de habite, certidão negativa de débitos na Receita Federal, e agora com tudo isso daqui eu chego para o registro de imóveis e digo, em cima desse terreno existe essa edificação de acordo com esse projeto, de acordo com toda a quitação que a Receita Federal já disse.
Lembra também que eu falei lá no começo da nossa websérie falando sobre os cuidados, que aqui na Akira Design Residencial nós cuidamos inclusive do seu imposto de renda? Não, Marcelo, não vou fazer o seu... Você pode estar pensando, mas você que vai fazer o imposto de renda? Não, não vou fazer o teu imposto de renda. Mas eu vou te guiar para que você tenha documentos para apresentar no dia da tua declaração de imposto de renda. Que essa Receita Federal agora sabe que quem fez esse processo, essa construção, movimentou o dinheiro. E eu preciso então declarar essa movimentação financeira para o governo. Então, a abrangência de cuidado vai muito além de que somente fazer um projeto. O projeto vai muito além do que simplesmente fazer um pedaço de papel. Entendeu? Então, essa burocracia, ela acontece, não tem como a gente mudar, não depende de nós a mudança, depende de nós respeitarmos aquilo que está sendo decretado para a gente fazer e a gente executa então com maestria. Só que outros documentos também estão no meio. Por exemplo, você vai contratar a Akira Design Residencial para fazer o seu projeto. Eu preciso fazer um contrato de prestação de serviços do projeto. Então tem que estar lá bonitinho. Quem é o Marcelo, quem é você, quem é a minha empresa, qual é o objeto do nosso contrato, qual é o tempo que nós vamos demorar para fazer esse projeto, quais são os entregáveis que a gente chama, né? O que eu vou te entregar nesse processo, quanto custa isso, qual é a forma de pagamento, como que se dará caso tenhamos uma rescisão contratual, quais são as garantias envolvidas nesse nosso contrato. Esse é um contrato de prestação de serviços de projeto. Supondo que você queira me contratar para fazer a tua obra. Agora ramifica. Tipos de contratação. Eu não vou entrar no detalhe porque não te interessa isso, tá? Mas para você saber, eu trabalho base... Eu não, né? Existem 3 tipos de contrato. Um contrato por preço global, um contrato por administração e um contrato por preço unitário. Aqui na Akira Design Residencial, hoje, tá? Isso não é uma regra, hoje nós trabalhamos somente com o contrato por preço global, onde eu estabeleço, por exemplo, que a tua obra custa 572 mil reais e 700 mil. Por exemplo, R$500 mil. E você assina um contrato comigo e eu te entrego essa obra. Chave na mão, aquela famosa chave na mão. Contrato por preço global. Nós estabelecemos todos os acabamentos, tal, bonitinho. O contrato por administração, lembra lá nos episódios anteriores que eu falei sobre o cuidado 2, que existe o gestor de obra, o administrador? Então, é esse tipo de contrato que se utiliza, que estabelece uma porcentagem sobre o que está sendo movimentado no mês. Então, por exemplo, uma obra de R$500 mil, por exemplo, de custo de obra e que foi contratado um gestor de obra, um administrador. E esse administrador te cobra, por exemplo, 10% para gerenciar a tua obra. Então, o custo final da obra é de 550. R$500 mil do custo da obra, mais os R$50 mil para o gestor da obra, os 10%. Ou se fosse 15%, seria R$75 mil para ele. Então, você está pagando a gestão da obra. O preço unitário é o mais difícil de se trabalhar e nessa relação de obras residenciais não funciona muito bem. A gente estabelece, por exemplo, quanto custa o metro quadrado da parede, quanto custa o metro quadrado do porcelanato, o assentamento, quanto custa uma unidade. Aí todo mês é feita uma medição e paga sobre a medição. Eu não gosto muito desse contrato. Então assim, neste episódio eu fiz um overview sobre os documentos que nós temos no nosso dia a dia. Projeto, alvará, carta de habite, os contratos, os 3 tipos de contratos, os 2 tipos de projeto. Depois da carta de habite, Receita Federal, averbação no registro de imóveis. Tudo isso, esse monte de coisas, contemplam os documentos que nós precisamos para a nossa obra. Tá bom? Espero estar te ajudando e não deixa de compartilhar todo esse conteúdo.